Agora, pois, temei ao Senhor e servi o Senhor com integridade e com fidelidade. É bem que servir a Deus com fidelidade. Se for para a gente adorar a Deus de qualquer forma, se for para adorar a Deus, servir a Deus de qualquer maneira, adorar a Deus nós temos que decidir. E a escolha é sempre Jesus. A escolha é sempre o Senhor. Não tem outro caminho. Glória a Deus, amém? Cumprimentos com o Pai do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Aleluia, Jesus, glória. Levanta a mão assim, quem está feliz com Jesus? Aleluia, Deus. É maravilhoso, amém? 3 minutos, amém? Livro de Josué, em nome de Jesus. Seu último capítulo. Bendito é o teu nome, Jesus. Versículo 14, amém? Capítulo 24. Versículo 14. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim o texto sagrado: Agora, pois, temei ao Senhor e servi o Senhor com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Somente até aqui, amém? Aleluia, Jesus. Esse texto é um texto muito maravilhoso, onde Josué, já na sua velhice, após experimentar grandes coisas da parte de Deus, enfrentar grandes batalhas, servir o Senhor com alegria, honrar Moisés, com muita fidelidade. A Bíblia fala assim que Deus chama ele para ter novas experiências. Agora ele já velho, ele chama o povo novamente para ter uma conversa particular acerca do que Deus queria através da vida do povo. E o texto vai dizer que ele fala para o povo assim: vocês têm que decidir quem realmente vocês querem servir. Porém, servir a Deus, irmãos, nós temos que entender que não pode ser de qualquer maneira. Josué, ele fala assim: nós temos que servir a Deus com integridade. Nós temos também que servir a Deus com fidelidade. Se for para a gente adorar a Deus de qualquer forma, se for para adorar a Deus, servir a Deus de qualquer maneira, o mundo está fazendo dessa forma. O mundo, no seu coração, eles acham que Deus é amor, e por Deus ser amor, podemos servir a Deus de qualquer maneira, mas não. Deus exige de mim, Deus exige da igreja, Deus exige da nossa casa integridade e fidelidade. Ou seja, Josué, ele ministra para o coração do povo tudo aquilo que Deus realizara no decorrer dos anos. Ou seja, será que na nossa mente, no nosso coração, está sendo difícil servir a Deus, irmãos? Olha para tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Olha para tudo aquilo que Ele tem realizado no meio da sua casa, no meio dos seus. É prazeroso servir a Deus, estar num culto como esse, como o pastor Haroldo falou ontem. Saímos tarde ali de Itacaoca, a minha esposa, ela veio dirigindo, a gente veio conversando, os meus filhos dormindo dentro do carro. E qual que é o presente de tudo isso, Josiel? Servir a Deus. Aleluia, servir a Jesus. Engrandecer o nome dele, por quê? Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, irmãos. Então, se está pesado servir a Deus, se está pesado adorar a Deus, nós temos que decidir. E a escolha é sempre Jesus. A escolha é sempre o Senhor. Não tem outro caminho. Quem sabe você no seu coração deve estar pensando assim: está muito difícil, pastor Haroldo, servir a igreja. Está muito difícil ter que estar sábado, ter que estar domingo na igreja.
está muito pesado ser um obreiro, está muito cansativo fazer as coisas de Deus. Irmãos, eu quero convidar você nessa manhã, a adorar Jesus de verdade, Aleluia, a servir Jesus de verdade. Josué passou a sua vida toda servindo Moisés. Moisés morreu, Deus colocou ele para servir a Jesus, a Deus de perto, com experiências, com batalhas, com lutas travadas. E na sua velhice, ele já estava passando agora, pastor Haroldo, da responsabilidade para o povo. Vocês agora têm que decidir. Não é mais um líder que vai estar governando vocês, liderando vocês, apesar que depois veio os juízes, mas os juízes não fizeram nada que agradou o coração de Deus. Muitos deles fizeram a vontade de Deus por um momento, por um tempo, mas Deus me chamou para fazer a vontade dele até a volta dele, irmãos. E isso é sacrificante muitas vezes, mas temos que fazer. Por quê? Porque os nossos filhos estão olhando para nós, as pessoas lá fora estão olhando para nós, e eles estão enxergando, sabe quem em nós? Jesus. Por isso que eu não posso parar, por isso que eu não posso desistir, por isso que os meus filhos falam: papai, temos que estar lá de manhã? Temos que estar. Por quê, papai? Porque o Jesus, ele tem prazer de abençoar a nossa vida, ele tem prazer de abençoar a nossa casa. E quando ele estava diante da cruz, ele não mediu esforços, ele simplesmente se entregou. E o que a gente pode fazer por ele, irmãos? A nos servir na presença dele, junto com os irmãos, adorar o nome dele em espírito e em verdade. Mas Josué não tem muita pessoa, não tem muitos irmãos. Jesus nunca precisou de multidão para fazer um milagre. Você pode sair hoje daqui com a sua cura. Você pode sair daqui com a sua libertação. Você pode sair daqui hoje com algo que precisa ser restaurado, que só ele sabe. O marido não sabe, a esposa não sabe, o papai não sabe, os pastores não sabem, mas Jesus sabe. Naquele dia, naquele culto, Josué trouxe o quê? Um conserto para o coração do povo. E o povo, no versículo seguinte, vai dizer: longe de nós, Josué, servir outros deuses. Nós amamos Aleluia, Jesus. Então, amem a Jesus. Amando a Jesus, na casa de Deus não vai ser nada pesado, vai ser tudo prazeroso. Amém? Agradeço ao teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.